Mari, o que você acha sobre contrato de namoro? Gente, Eu nem sabia que existia. então, eu não posso falar profundamente sobre isso, porque eu não vi ninguém fazendo isso, confesso pra vocês, tá? O que eu imagino, eu vou dar uma visão aqui, baseado no que a gente sabe que é um contrato. O que é um contrato? Contrato é eu firmar aqui uma responsabilidade, você firmar outra, e a gente coloca isso num papel. Namoro, não tem, na minha visão, não faz sentido namoro ter contrato. Por quê? Porque o namoro, ele foi feito pra acabar. O namoro é um teste para você ver quem é a pessoa e se faz sentido vocês evoluírem para o próximo passo, que é casar. Então, ele sempre foi feito para acabar. Seja para terminar e vocês se afastarem mesmo, porque não fez sentido, ou seja, porque esse namoro vai acabar e vocês vão para um noivado. Então, por que você vai ter contrato numa coisa que é um teste? É igual você chegar numa empresa, você vai lá e apresenta seu currículo. Você quer se candidatar a uma vaga de emprego. Você apresenta seu currículo. No seu currículo, é o que você está falando. É você ali ficando com a mulher, vocês conversando, ela falando o que ela pensa, você falando o que você pensa. Aí você apresenta o currículo. No currículo você diz lá o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você diz que você é bom. Aí o pessoal da empresa olha e fala assim, gostei do seu currículo. Vamos contratar pelo período de experiência. É um namoro. 90 dias. Aí você vai entrando na empresa todo feliz, período de experiência. Ou seja, não tem uma obrigatoriedade nenhuma ali, porque você vai provar para essas pessoas agora que você é realmente aquilo que você disse. E aí, através da sua prática, das suas capacidades, dos resultados que você tem ali dentro, ele chega no final dos 90 dias e fala assim, fulano, ó, você foi aprovado, agora sim, você vai ser contratado, efetivado. Ou, não, olha, não fez sentido, obrigada pela sua participação, beijo, tchau. Parabéns. É a mesma coisa no namoro. O namoro, ele é um teste. Então, por que eu vou fazer um contrato? Não. Ele é um teste para ver se vocês vão continuar juntos para a próxima etapa ou não, que é o casamento. Perfeito. Não, faz muito sentido. Eu não consigo imaginar, tipo, eu no meu namoro fazendo um contrato com a então, minha namorada, hoje minha esposa, né? Não fazia muito sentido. Que obrigação que você vai colocar ali? Você vai colocar... É diferente de uma união estável, alguma coisa do tipo, né? Que aí você já vai pra um outro nível de relacionamento que não é só um namoro, né? Eu não sei se talvez era isso que ele tava querendo dizer. Gente, eu confesso pra vocês que eu não sei Eu que também onda é não essa. vejo muito sentido nisso. Não sei. E aí, voltando um pouquinho no assunto do Thiago também, e o que tá... Que eu não conheci o termo, e depois que eu conheci, vem uma enxurrada de Red Pill. Do que? Peraí, eu fui ler um comentário. Não, Red Pill. Tipo, o que você enxerga do Red Pill? Você encontra similaridade no teu tema com o tema do Red Pill? Tem gente que me pergunta, Mari, seu conteúdo é Red Pill? Não. Porque mas conversando com você, eu encontrei alguma similaridade. Então, por quê? Com base no que eu falei com o Thiago também, né? Por quê? Porque existem algumas coisas que são contraintuitivas do que a grande massa pensa. Aí o pessoal pensa que é Red Pill. Mas a gente pode interpretar como uma Red Pill. Por exemplo, o que pode ser uma Red Pill? Se você é uma pessoa que vem a vida inteira acreditando que a vida funciona de uma forma e de repente você enxerga uma outra perspectiva sobre aquilo, isso é uma Red Pill. Você acabou de sair de uma bolha. Você acabou de sair de um túnel, de uma matrix em que você estava inserido, de pensamento. Por exemplo, eu sou católica. Estava na aula da catequese ontem. E aí o padre falou umas coisas que foram muito disruptivas. Muito. Que eu falei assim, caraca, meu Deus do céu. A gente saiu de lá bugado. Eu postei no meu céu, fiquei bugada. Porque eu falei, caraca, eu não imaginava que eu ia ouvir isso. Eu não sabia disso. Que era o quê? Vou só falar para exemplificar para vocês. Como que isso pode ser uma Red Pill. Uma Red Pill é uma outra realidade que você não sabia que existia. Ponto. Mas quando a gente fala desse Red Pill... esse Red Pill falando, tá popularizado, que é o... Existem autores Perfeito. que falam sobre a Red Pill dos relacionamentos. Eu nunca li nenhum deles. Nenhum. Então, não, eu não sou um Red Pill. Eu falo sobre mentalidade, comportamento humano. E aí coincide de algumas realidades, ou seja, fatos que acontecem, coincidir com o conteúdo deles. Só que eu não trago conhecimento e conteúdo desses autores, que são esses que embasam o conteúdo do pessoal do Red Pill dos relacionamentos. Esses, como você falou, Thiago, pessoal. Então, não. Tá? Aí, voltando aqui, por exemplo, eu estava lá na catequese. Aí, o padre lá dando aula, ensinando isso, aquilo, outro e tal. Chegou uma pessoa e fez uma pergunta de como que ela devia lidar com pessoas que são de religiões diferentes da dela. Porque ela tinha uma amiga que era candomblessista e a gente escutou a vida inteira a fama que eu tinha. Aí era a minha matrix, né? Sim. Que eu estava aqui inserida. Eu sempre escutei a vida inteira que a igreja católica era condenadora. Aquelas beatas da igreja que falam assim, você vai pro inferno porque você tá fazendo isso, viu? Deus é um malvadão que condena todo mundo. Né? Essa era a visão que eu tinha, de um Deus julgador, condenador. Isso não fazia sentido para mim dentro de concepções de estudos que eu já tinha. Eu já via que isso não tinha sentido. Só que eu acreditava que dentro da igreja católica tinha disso.
desse Deus condenador ali e tal. Aí eu ouvi o padre falando que não, você tem que respeitar a religião. E olha que o catolicismo é conhecido como uma das religiões mais carrascas, né? Ele, não, você tem que respeitar a religião do outro. E, inclusive, as pessoas por aí que fazem isso em nome da Igreja Católica estão difamando uma coisa que não é real. Então, são as pessoas passando para os outros aquilo que elas pensam, e não o que é a realidade da religião. E isso é muito comum de acontecer, de você ver em igrejas assim. Não, porque na Bíblia está escrito aonde? Tem várias pessoas que fazem isso. Às vezes isso não vem nem do líder religioso, vem do próprio fiel. E aí foi ali até uma coisa que isso, o padre falou lá ontem. Você não deve interpretar a palavra na Bíblia de acordo com o que a sua cabeça pensa. Porque você vai ter as suas interpretações pessoais. E aí cada um vai ter o seu viés de confirmação, que é um princípio da psicologia, que é o quê? As pessoas, elas vão enxergar no conteúdo a partir daquilo que ela já viveu. E não com a realidade do que o conteúdo realmente diz. Entende? Então, você não deve, uma das coisas que ele ensinou lá, falando pra gente, você não deve interpretar o que você está lendo só com a sua cabeça, e sim com o que a igreja diz. Essa é a verdade. Sim. E não só o que você pensa, porque senão cada um vai ter uma interpretação diferente. E aí, onde que eu quero chegar na parte da Matrix? É que ele falou, não, você deve respeitar a religião do outro. Presta atenção. Deve respeitar. Mas padre, aí o pessoal começou a questionar, mas padre, a gente sabe que a salvação tá na pessoa assumir seus pecados, a pessoa fazer os sacramentos da igreja, etc, e tal. Então, que a salvação tá aqui dentro da igreja. Ele, você acha mesmo que Deus vai deixar uma pessoa ser morta e condenada e fugir da salvação porque ela nasceu na cultura lá da China? Que ela nunca nem teve. A gente acredita que a nossa salvação está dentro da Igreja Católica, mas cada um vai ser julgado pelo nível de consciência em que ela teve acesso. Então, eu acredito na minha religião, mas eu não devo impor a ela, a outra pessoa. Por quê? Porque Deus encontra ela e Deus vai ter os seus meios de encontrar essa pessoa. Então, assim, isso foi muito disruptivo para mim. Eu falei aqui de uma forma muito resumida, tá, gente? Sim, se alguém lógico. quiser entender um pouco mais sobre isso, eu falei muito resumidamente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tudo que foge da realidade, daquilo que você sempre acreditou fielmente, pode ser considerado uma pílula que você tomou. Eu, dentro do meu conteúdo, eu trabalho sobre mentalidade, programação neurolinguística, comportamento humano com base biológica, eu sou bióloga. E algumas dessas premissas, desses princípios comportamentais, etc., acabam condizendo com alguma coisa ou outra que a Red Pill diz. Mas não é um conteúdo Red Pill baseado nesses autores que fundaram o movimento, entendeu? É diferente. Por isso que o pessoal acaba falando, é Red Pill. Red Pill, para mim, nada mais é do que uma realidade que existe que às vezes você não sabe. Então, quando o pessoal me pergunta assim, Mari, o que você pensa sobre Red Pill? Eu falo assim, olha, Red Pill para mim é isso, essa definição que eu acabei de mostrar para vocês, já acabei de falar. E para mim nada mais serve do que tirar a pessoa da ingenuidade. Que é o quê? É o cara que às vezes ele acha que... E todos nós já tivemos uma fase de ingenuidade com alguma coisa. Então alguém chegar e te dar um choque de realidade e falar assim, nem todo mundo é bom. Nem todo mundo tá com todas as melhores intenções do mundo. E você tem que estar atento a isso. Não é virar um medroso e achar que agora todo mundo tá contra você, que todas as mulheres do mundo, que todos... E não. Biologicamente falando, inclusive, não tem poligamia feminina que seja embasada. Não tem. Caramba. Se existe isso existe de uma forma de construção social. Por quê? Porque a mulher, ela tem a cria, ela tem o filhote. Ela tem a prioridade master dela, ela proliferar esse DNA dela, ele ter sucesso. A prioridade da fêmea é que esse DNA chegue na vida adulta. E para isso é necessário o macho para que essa criança tenha esse sucesso. Aí os caras falam assim, dentro das Red Pill da vida, é que a mulher ela vai trocar de macho sempre para um macho mais poderoso. Mais forte, né? Mais poderoso. Sim. Mais forte, mais financeiramente melhor, com maior status, esse tipo de coisa. Só que isso não é uma verdade, sabe por quê? Porque não existe macho que vai cuidar dessa prole melhor do que o próprio pai, do próprio progenitor. Por quê? Porque ali tem o DNA dele. Perfeito. Então, isso faz... Quantos homens vocês não conhecem que depois que tiveram filho, a vida transformou da água para o vinho? E quando isso não acontece, é porque esse cara tem alguns bloqueios, esse cara teve não teve, às vezes, o apoio da própria mãe. Sim. Ela, às vezes, não permitiu que essa relação fosse construída juntos ali, porque ambos têm bloqueios emocionais, etc. Mas esse é o instinto dos dois. Então, não existe essa. O que vocês nunca viram, gente, nem a mãe de vocês, que ficou com um cara que às vezes era quebrado, com um cara que não tinha nada, mas junto eles construíram o império. Sim. Eu recebo vários relatos disso. Total. De mentorados meus e de pessoas de grande sucesso que eu conheço. Que era a mãe, o pai, começaram de baixo, os dois se levantaram, que depois que teve filho, então, explode. Essa semana eu conversando, a gente foi num evento sobre marketing digital. Meu marido, ele tem outras empresas voltadas para o marketing. E lá eu conversei com um cara, acabou de ter filho, o filho dele está com acho que 1 mês.
E ele me contou, ele, Mari, eu tava numa oscilação de dinheiro. Oscilação de dinheiro. Fazia um pouco, caía. Fazia um pouco, caía, subia, descia, subia, descia. E aí, a minha mulher veio e me falou, tô grávida. Aí a cabeça do cara... Ele falou, no mesmo dia, eu olhei pra ela e falei assim, ó, até o nosso filho nascer, eu vou fazer 1 milhão. Caraca, E eu quero que você, todos os dias, me lembre disso. Se um dia eu não virar pra você e falar assim, antes do Joaquim, antes do nosso filho, eles ainda não tinham definido o nome. Antes do nosso filho nascer, eu vou fazer 1 milhão. Todos os dias eu vou te falar isso. E se algum dia eu não falar, eu quero que você me lembre. E os dias que chegava à noite, que a gente tava indo deitar, que eu ainda não tinha falado, ela virava pra mim e falava, olha, você falou que antes do nosso filho nascer, você vai fazer 1 milhão. Então, todos os dias ela lembrava a ele e ele também se dispunha a falar, a afirmar isso pra ela. Ele fez. Já passou dos 5, inclusive. Nossa. É claro que ele tinha um modelo de negócio que era possível isso, tá, gente? Não adianta o cara também Não sair do brotou zero do absoluto. universo. O cara sair do zero absoluto. Não, ele começou do zero absoluto. Não, eu tô falando assim, do zero absoluto em 9 meses, né? Ele, não adianta apesar isso. de que eu conheço muitas pessoas que em 9 meses construíram um negócio do zero. Tem sim, tá, gente? O digital hoje proporciona coisas que fogem da nossa crença. Fogem da nossa realidade. E eu falo isso com toda tranquilidade porque eu vim de favela. Eu vim de pobreza master. Então, assim, hoje o digital ele proporciona coisas para as pessoas que a gente não acredita ser possível. A gente desacredita ali. E aí, quando você vê alguém fazendo, você toma uma pílula. De você virar e falar assim, só que é uma pílula boa, né? Uma pílula azul, de falar assim, isso é possível. É uma pílula nova, é uma nova realidade. Sim. Então, isso tudo Não, para entender o que